Pai Santo, obrigado por Douglas, Senhor. Ele é um servo teu. E a gente é grato pela vida bonita que ele tem, Pai. Pela vida de amizade contigo. E porque essa amizade que ele tem contigo se estende a nós. Isso é maravilhoso. Mas eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração. Tua palavra diz que tua voz é como voz de muitas águas. Que o Senhor possa falar de um jeito que a gente entenda que o Senhor falou com a gente e é com a gente mesmo. Perdoa os nossos pecados e que a nossa vida contigo, Senhor, flua como um rio daqui à eternidade. Em nome de Jesus, amém. Valeu. E aí, gente, boa noite. Ixi. Vamos fingir que não... Vou tentar começar de novo, né? E aí, gente, boa noite. Agora. Vamos lá. Qual foi a última música que a equipe cantou? Qual é o nome dela? Não é desse compositor internacional, Adilson Lourenço, não. É a outra, anterior. Tudo que eu vivi. Muito boa a música, muito legal. Linda, linda, linda. Mas é um conflito que a gente vive constantemente, não é não? Na letra a gente diz que de tudo que a gente fez, de tudo que a gente viveu, uma coisa valeu a pena. Que foi o tempo que a gente passou com o Senhor perto, vivendo a vida dele em nós. Mas a gente ainda luta para viver para a nossa vida do nosso jeito. Quando eu era mais novo, eu tinha um negócio que eu queria fazer diferença no mundo. Eu não sei se vocês têm isso ou já tiveram isso. Eu pensava assim, que a vida só ia valer a pena de verdade se de alguma forma a gente fizesse diferença no mundo. Se a gente fizesse algo grande. E assim, eu acho que daqui eu sou o único que eu queria ser jogador de futebol. E não era pouco não, era para jogar a Copa do Mundo. Só. Quem aqui já sonhou isso aí? Seja sincero, vai. Quem não levantou que está com vergonha. Mas a gente pensa, né? E quem me viu jogar bola sabe como é que eu sou ruim. Bom goleiro. Mão de alface. Mas a gente pensa essas coisas. A gente pensa em ser grande. A gente pensa de alguma forma fazer diferença com a gente. Hoje em dia assim, a coisa está ficando mais fácil ainda. Porque antigamente, para a galera ficar famosa, era se inscrever no Big Brother, né? Hoje a galera quer ficar famosa fazendo um canal no YouTube. E aí arruma algum assunto para falar. Às vezes é tímido assim no convívio, mas de repente a gente olha na internet, tem um canal lá e a pessoa é toda desenrolada. É assim mesmo. De uma certa forma, a gente pensa nessas coisas. Alguns em maior ou menor grau, mas a gente pensa. E aí a gente vai falar sobre fazer diferença. O tema da mensagem, poder que faz a diferença. Poder que faz a diferença. Quero te convidar a abrir o livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 17. Isso aí, Edlinho. Já que está projetado, vamos ler todos juntos? E acontecerá, vamos de novo? Está projetado também. Vamos lá. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Amém. Que o Senhor nos ilumine, segundo a tua palavra. E esse texto aqui
está dentro de um livro muito precioso, que a gente costuma chamar ele de Atos dos Apóstolos. Mas muitos estudiosos, e eu concordo particularmente, que esse livro não é Atos dos Apóstolos. Esse livro é Atos do Espírito Santo. Porque se você ler esse livro todo, você vai perceber que a ação é através dos apóstolos. Mas quem opera nos apóstolos é o Espírito Santo. E esse texto aqui é um texto que Pedro está pregando. Vamos tentar lembrar aqui qual é o contexto. Jesus veio, nasceu, viveu entre nós, se tornou carne, fez homem, começou o ministério dele, chamou os discípulos para o seguirem, e Jesus então prega as boas novas do Evangelho, anunciando o reino de Deus. E Jesus Cristo então é injustamente condenado à morte, é crucificado, ao terceiro dia ressuscita, e quando ele ressuscita, ele volta aos seus discípulos e faz um tratamento de cura em alguns discípulos. E aí Jesus Cristo dá uma ordem aos seus discípulos antes dele subir aos céus, que está lá em Atos capítulo 1. Dilinho, você pode abrir para nós também? Atos capítulo 1, versículo 4 a 8. Diz assim: e comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus deu essa ordem aos discípulos agora: fiquem em Jerusalém, não saiam. Jesus ascende aos céus novamente, volta. E aí os discípulos estavam ali em Jerusalém, sempre se reunindo no templo, em orações, e esperando essa novidade que Jesus tinha dito. Até que chega o dia da festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes reuniu judeus tementes a Deus de todas as regiões do mundo então conhecido. Gente de Roma, da Capadócia, da Mesopotâmia, de onde mais? Da Frígia, de todos os lugares. E esse povo foi até Jerusalém para festejar essa festa tão conhecida que era a festa de Pentecostes. Só que quando chegou lá no momento em que eles estavam reunidos, em um dado momento, veio do céu o Espírito Santo e desceu sobre eles. E veio até eles como que em línguas de fogo. E cada um que tinha um idioma próprio da sua terra, começou a ouvir a quem estava falando, os discípulos que estavam falando, começaram a ouvir eles na sua própria língua. E eles ficaram atemorizados com aquilo. O que está acontecendo? Né? Tanto é que a gente hoje, muitas pessoas dizem que receber o Espírito Santo é você receber um dom de línguas. E não é necessariamente isso que está falando aqui o texto. Se você ler com bastante cuidado, você vai observar que nesta festa estavam ali pessoas de muitas etnias, muitos povos, muitas nações. E o Espírito Santo, então,
traz unidade para aquele momento, unificando aquelas pessoas, fazendo que umas entendessem umas às outras, fazendo até uma alusão àquilo que o próprio homem, com a sua vontade, com o seu pecado, com a sua forma própria de querer fazer as coisas, fez o inverso aonde? Em Babel. Lá em Gênesis, capítulo 5. Não foi isso? Que eles ficaram com medo de Deus mandar outro dilúvio, então vamos construir uma torre. E aí começaram a construir um empreendimento enorme, e ali houve a divisão de línguas, onde eles passaram a não se compreender mais. O pecado gera em nós isso, essa divisão, esse rompimento uns com os outros, esse rompimento de elos, de relacionamentos. Mas o Espírito Santo, quando ele vem, ele faz uma missão justamente oposta ao que aconteceu em Babel. Ele traz unidade novamente. Ele vem e as pessoas então são tomadas. Mas ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo. Todo mundo estava assim, atordoado, atemorizado. O que está acontecendo afinal de contas? E entre eles havia pessoas zombadores também, que não tinham nenhum temor de Deus. E olhavam aquele dali e diziam, isso daí é uma cambada de bêbado. Está todo mundo embriagado e está fazendo esse barulho, essa algazarra aí à toa. Isso está porque estão bêbados. E então, vai diretamente ao texto que nós lemos a partir do versículo 14. Pedro, juntamente com os discípulos, se levantam. E Pedro ergue sua voz e diz que, como foi pré-anunciado pelo profeta Joel, e aí vem o texto que nós lemos agora há pouco. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, e os velhos sonharão. Veja que coisa maravilhosa. Existia uma necessidade que entre eles nem era tão percebida, que já era acostumado já com aquela situação, que era de um entender o outro. E o primeiro sinal maravilhoso que o Espírito Santo coloca é de fazer essa unidade, essa integração novamente. É a marca do início da igreja, o Espírito Santo proporcionar para nós comunhão. Fazermos um entender o outro, a partir do momento que nós nos negamos em Cristo. Fazermos termos paz uns com os outros. E aí foi um sinal maravilhoso. E aí a gente pode observar algumas coisas, algumas considerações nesse texto. Deixa eu parar de brigar aqui com o caderno e o púlpito. Não, tá tudo bem. É só porque eu tenho um caderno desse tamanho aqui, gente, que escrevi o esboço. E aí a Bíblia é grande também, aí eu estou brigando aqui. Vamos lá. Algumas considerações desse texto. Veja que o apóstolo Pedro, ele começa falando a seguinte frase: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Pedro está falando a respeito de Joel, que Joel disse isso há muito tempo antes de Jesus vir. E Joel estava falando que seria nos últimos dias, e Pedro estava reafirmando. E esses últimos dias faz mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos, que o Espírito Santo desceu sobre nós. Aí eu pergunto para vocês, é realmente de fato os últimos dias? Sabe que, diante da promessa bíblica, esse tempo, os últimos dias, é determinado o período da volta de Cristo. Tá? Porque existe o tempo da promessa da vinda de Cristo e o tempo da preparação de um povo para receber essa promessa, que é Jesus Cristo, que foi o povo de Israel, o tempo que Deus
trabalhou com aquele povo. E aí Jesus veio. E Jesus disse o tempo todo: fiquem alertas. Fiquem alertas, porque eu voltarei. E ele deu alguns sinais para nós a respeito da vinda dele. O problema é que a gente começa a pensar, viver os nossos dias e acreditar que não é bem assim. Não estamos vivendo os últimos dias. Isso aqui Jesus falou, mas eu acho que ainda falta muito. Será? Será que falta muito para Jesus voltar? Para pensar um pouco. Jesus nos deu algumas pistas muito importantes. Lá em Mateus capítulo 24, ele disse que haveriam tremores de terra, que haveria fome, haveria rumores de guerra, e haveria guerras, reinos se levantariam contra reinos, nações contra nações. E aí você para me dizer o seguinte: olha, fome sempre teve, terremoto sempre teve, guerras sempre teve. Então qual é a diferença? A diferença é que é como um vulcão prestes a entrar em erupção. Como é que fica um vulcão prestes a entrar em erupção? No começo ele parece que está tudo tranquilo, mas de repente começa a soltar uma fumacinha. Depois começa a haver alguns tremores. Vai soltando alguns sinais. E à medida que a lava está prestes a emergir por aquele vulcão, vão se atenuando, aumentando os sinais. Você sabia que quando Jesus veio entre nós, a média de terremotos na Terra, por década, era de 20, 30. Até o ano de 1900, a média de terremoto por década era de 120 terremotos por década. E na década de 90, a média de terremotos já estava em 1.500. Hoje, nós já passamos a faixa de 2.000 terremotos por década. A Terra está gemendo, esperando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Você sabia que na Idade Média ali, morria em cerca de 60 mil pessoas por ano, por século? A cada 100 anos morria uma média de 60 mil, 70 mil, 100 mil pessoas. E que no último século agora nós contabilizamos 100 milhões de pessoas que morreram em guerras. E o último século agora ostenta que nós somos o século do conhecimento, do avanço tecnológico. Sabe, se a gente for parar para analisar e contabilizar os sinais, cada vez está mais próximo a vinda de Cristo. E Pedro começa o discurso dele lembrando isso, lembrando que nos últimos dias iria acontecer algo maravilhoso. E o início desse momento seria a vinda do Espírito Santo. E o texto diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito. Derramarei do meu Espírito, ou seja, é algo abundante. Cada vez que nós estamos vivendo em tempos mais difíceis, sabe, cada vez que as nossas lutas aumentam, se aproxima mais a vinda de Cristo, mais nós precisamos dessa abundância da presença do Espírito Santo. E quando Deus fala, derramarei do meu Espírito, Ele está dizendo que não é pouca coisa, é mais do que suficiente para nós vivermos. É algo que nós temos, e temos, quanto mais nós buscarmos, mais nós iremos encontrar. E Ele diz mais uma coisa: derramarei do meu Espírito
sobre toda a carne, ou sobre toda a humanidade. Todos os cristãos, todos aqueles que abrirem os seus corações para receberem a Jesus Cristo, adquirirão então o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Vem aí. Não é no momento de epifania, de você estar repetindo várias vezes uma frase. Ó Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Começa a falar línguas. Não é assim. O batismo do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo entra na sua vida no momento em que você decide fazer uma decisão, você decide que Jesus Cristo é o seu Senhor e aceita Ele como seu Salvador. Nesse momento, então, você é selado por esse Espírito. Você é selado, como foram selados esses discípulos, esses servos do Senhor, que estavam no dia de Pentecostes. Então a gente pode entender algumas coisas. Que a ação do Espírito Santo nesse texto, ela é sobrecomum, ou seja, ela é um ato maravilhoso. Aconteceu o derramamento ali do Espírito Santo na forma de línguas de fogo, é simbolizado assim. Todo mundo entendeu, todo mundo, o dom da língua. A ação do Espírito Santo, ela é urgente, porque o Senhor está voltando, estamos nos últimos dias. A ação do Espírito Santo, ela é abundante. E a ação do Espírito Santo, ela é universal, é para todo aquele que nele crê. Tem a vida eterna, tem o selo do Espírito Santo. Aí o texto continua, diz assim: os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Que legal. Já começa uma ação do Espírito Santo. Porque quando ele permitiu que o Espírito Santo entrasse na terra, Jesus já não estava mais conosco, então ele deixou o Espírito Santo como Deus conosco, Deus vivendo em nós, dentro de nós. E isso não vai ser de graça para a sociedade. Isso não vai ficar de graça, isso vai ter repercussão. Nessa época, principalmente as mulheres, no contexto judaico, eram muito reprimidas. A mulher era depreciada no contexto judaico. Existiam calorosas discussões a respeito de que se uma mulher ela tinha ou não alma. E se um homem andasse na rua e a mulher estava falando alguma coisa, ou orientando esse homem, ou reclamando de alguma coisa, e outra pessoa visse, aquilo dali era o fim para aquele homem. Porque a imagem dele foi no chão. Acabou. E nós vemos que, pela graça de Deus, os filhos dessas primeiras pessoas, que hoje somos nós, e as filhas, podem profetizar, podem falar a respeito de Cristo. Tanto os filhos como as filhas. Deus vai trazendo unidade, vai trazendo equilíbrio para a sociedade, vai trazendo igualdade. Os filhos e as filhas profetizarão. Talvez para a gente hoje não faça muito sentido essa frase. Mas, na época de Joel, e quando Pedro estava falando, isso daqui era inalcançável. Era algo que não se imaginava, que haveria uma mulher que pudesse profetizar. Uma mulher que poderia chegar no seu lugar de trabalho, por exemplo, e ver alguma coisa acontecendo e dizer de forma profética na vida das pessoas: olha, o que você está fazendo está errado. Existe um caminho. E começar a falar, a pregar a respeito da palavra de Deus. Isso era inconcebível. E aí, outra questão que vem, diz assim: os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. O que tem de demais nisso? Vamos parar para pensar um pouco? Os jovens terão visões. Ora, a gente é acostumado a entender
a ouvir dizer que jovem é sonhador. Jovem é sonhador. Vive no mundo da lua. É o que eu estava falando agora há pouco, né? A gente às vezes quer fazer a diferença no mundo. E como eu, né? Sonhava em ser jogador de futebol, vê? É sonhador. A gente imagina muita coisa, a gente conjectura, a gente planeja. Sabe, a gente quer coisas assim grandiosas. A gente acha que pode muito. A gente acha que alcança tudo. Na juventude. A gente pensa que, sabe, que o mundo pode ser nosso. E geralmente, quem tem visão, quem tem uma visão ampliada das coisas, quem dá o discernimento, aponta o caminho, tem vivência, tem maturidade, é vivido já na vida, orienta as pessoas, orienta os mais novos, são quem? Os anciãos. Geralmente é isso, não é? E aí, o texto então inverte o papel. Ele coloca os jovens como os detentores de visão, os que terão visões, e os idosos, que muitas vezes estão acostumados naquela mesma rotina, naquela mesma forma de ser, no mesmo jeito, de longos e longos anos. E às vezes vai chegando no tempo em que ele percebe que os dias estão ficando mais curtos, o tempo dele vai ficando menor, ele perde a capacidade de sonhar. Ele perde a capacidade de fazer coisas novas. Ele perde a capacidade de olhar muito distante. Porque vai entendendo que o fim está chegando. Se eu não estou enganado, a promessa de Espírito Santo sobre nós é para que a gente alcance mais vida, é ou não é verdade? E que se os jovens terão visões, a visão ela vem a partir do amadurecimento, a partir da maturidade, de um conhecimento mais amplo, de um olhar que consegue ver, né, que nem a espada de Gleison, né, visão além do alcance. Foi velha, né? Mas neguinho concordou aí, é porque conhece. Tá? Mas é aquela visão mais ampliada do que todo mundo está acostumado a ver. E só alcança isso o preenchimento do Espírito Santo em nós. Sabe de uma coisa? Deus quer te usar. Deus ele quer te usar de maneira maravilhosa, sobrenatural, sobrecomum. Ele quer te usar com poder para impactar outras pessoas. Sabe o que o Espírito Santo quer encher? Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo? Para que você seja um jovem maduro. Para que você traga uma visão clarificada em meio à escuridão da nossa realidade. Para que você brilhe em meio às trevas. Para que você traga luz e traga visão a quem está cego. Para que enquanto todo mundo está indo para um lado, você está apontando, não é esse lado, é aquele dali. É a capacidade de enxergar além, de muito além do que vocês podem imaginar. E nessa vida, só quem pode proporcionar isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É alguém que se permitiu que o Espírito se abastecer do Espírito Santo. E a relação, nossa relação com o Espírito Santo, ela vem de uma situação muito interessante. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo, ou nós somos batizados com Ele. Mas aí tem uma segunda situação. Será que nós somos cheios ou vazios do Espírito Santo? Dilinho, você pode abrir para a gente, cara? Efésios 4:30. O que fala aí?
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Em Tessalonicenses 5 fala, não apague o Espírito Santo. Pode voltar a um versículo anterior? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Próximo. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Próximo. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer outra maldade. Mais um. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. A gente entristece, a gente se esvazia, a gente cala o Espírito Santo quando a gente dá lugar à nossa voz. Quando a gente dá lugar àquele eu que é um monstro que a gente, infelizmente, tem dentro de nós, né? Como a gente canta aqui, liberta-me de mim. Porque o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu faço não é o que eu quero fazer. E aí, nessa luta interior, muitas vezes a gente dá vazão à carne, e isso vai só enfraquecendo a ação do Espírito Santo. De maneira que vai calando ele, vai diminuindo a sua voz. Os nossos ouvidos vão ficando cada vez menos atentos ao que ele está dizendo. E a gente vai entristecendo. É interessante, né, dizer, não entristeçam o Espírito Santo. É uma relação de amor. É uma relação de importância. O Espírito Santo se importa conosco. A ponto que quando nós pecamos e fazemos algo que desagrada a Ele, Ele se entristece. Ele não fica apático com essa relação. Ele quer uma relação profunda e íntima com a gente. Porém, lá em Efésios 5:18, diz assim, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Deixe-se encher do Espírito. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo em nós. Buscar isso em santidade. Buscar isso em oração. Buscar isso em comunhão. Buscar em mudança de vida, em santificação. Essa luta, essa busca, ela tem que ser constante em nossa vida. Sabe que a gente não percebe isso, mas isso faz muita diferença na sua forma de agir, na sua forma de pensar, na sua forma de falar. Porque quando nós calamos o Espírito Santo dentro de nós vamos perdendo a noção de iniquidade. Ou melhor, o pecado que nós cometemos, ele vai se tornando iniquidade. Que é aquela modalidade de pecado que não faz a menor diferença mais. Você peca e tanto faz. Você peca e não se entristece com aquilo. Você peca e não sente mais nada com relação àquilo dali. Tanto faz. E ao mesmo tempo a nossa vida vai ficando uma vida infrutífera, sabe? Você não vai ser um jovem de visão. Não vai impactar. Sabe que lá no livro de Atos, a gente tem muitos exemplos de pessoas cheias do Espírito Santo que fizeram diferença de verdade. Por exemplo, em Atos 6, versículo 3, diz assim, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. Aí diz o 5 assim, o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe,
Prócoro, Nicanor, Tinão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses homens cheios do Espírito Santo. E o que eles foram designados a fazer? Algo maravilhoso. Diácono da igreja. Serviam às mesas para que os discípulos pudessem se dedicar à oração e à palavra. Eles então começaram a servir os órfãos, as viúvas. Coisa fantástica. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo se dedica a isso. Se dedica à obra de verdade. E sabe qual é o fim maravilhoso de Estevão? Homem cheio do Espírito Santo. Vocês sabem, não sabem? O que foi? Oi? Ele morreu apedrejado. E Paulo consentindo com a morte. Homens que fizeram a diferença. Mas que Paulo, aquilo dali marcou profundamente a vida de Paulo. Profundamente. Tanto é que ele cita após isso, essa experiência, como marcou ele. Porque Estevão não morreu de qualquer forma. Não foi qualquer um, não foi um mais um. Estevão até morreu apedrejado. Mas ele morreu observando a glória de Deus. E ele dizia: vejo os céus abertos. E a face de Estevão era uma face como quem estava vendo Deus. Isso no mundo espiritual teve proporções fantásticas, que nós não temos noção. Quer ver outro? Atos 11, 24. Diz assim: porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. De quem que está falando? Barnabé. Barnabé, ele insistiu para ir atrás de quem? De Paulo. O cara que consentiu com a morte de Estevão. O cara que ninguém queria atrás dele. O cara que já estava há mais de 10 anos. Eu não sei se vocês sabem, mas Paulo se converteu. E aí ele teve meio que uma decepção no começo. Ele voltou para Tarso. E foi trabalhar lá com tendas. Mas Deus estava trabalhando na vida dele. E naquele tempo que Paulo estava lá, eu não sei precisar quantos anos, mas por volta de 10 anos. Barnabé foi até Paulo novamente. Insistir na vida daquele cara que era assassino de cristão, que matou um outro cara que era cheio do Espírito Santo de Deus. E Barnabé, nenhum discípulo estava entendendo aquilo dali, mas a Bíblia fala que Barnabé era cheio do Espírito Santo de Deus. E ele foi lá, discipular, ganhar Paulo. Eu te pergunto, valeu a pena? Valeu a pena? Valeu demais. O mundo não judeu todo conheceu a Cristo por causa disso. Visão além do alcance. Quando a gente se permite ser cheio do Espírito Santo. Visão além. Porque a gente não sabe o que está por vir. A morte de Estevão teve um significado. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, nem mesmo os nossos sofrimentos valem mais do que o projeto, o plano de Deus. As minhas individualidades passam a ser uma coisa secundária, ou terceira, ou não sei. Mas a prioridade é o reino de Deus, é aquilo que Ele quer fazer em minha vida através do Espírito Santo. E a promessa de Deus para você é o seguinte, que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, e está perto. Portanto, se enchem do Espírito Santo. Vocês terão visões, que vocês não têm dimensão no mundo espiritual do que isso vai se tornar. Mas amanhã,
a igreja colherá os frutos. E quando nos encontrarmos com o Senhor, Ele vai dizer para você: servo bom e fiel. Porque sobre o pouco você fosse fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Entra para a alegria aqui. Nós vamos festejar agora. A gente não tem dimensão do que Deus tem para fazer na sua vida. Às vezes você se acha tão pequeno, tão incapaz. Eu não conheço, pastor, eu não sei. Aí é que está. Não importa. O que importa é que a sua casa esteja aberta para o Espírito Santo entrar e fazer morada e agir. E que cada vez que você der mais espaço para Ele agir, mais coisas maravilhosas Ele vai fazer. Porque para Ele não tem limitação. Não tem limitação de espaço, de tempo, de conhecimento. Não tem limitação de nada. Ele conhece todas as coisas. Ele está junto ao Pai, Criador de todas as coisas. Querido, você conhece a obra que Deus tem para fazer na sua vida? Você não sabe ainda. Deus tem muito para fazer para você. Porque Ele prometeu, e Ele fez isso. Ele derramou o Espírito Santo em abundância para a gente usufruir. Basta que a gente se santifique, busque, se encha e procure encher cada vez mais da presença gloriosa dEle. E muitos, e muitos, e muitos frutos o reino de Deus vai ganhar com isso. Que Deus possa completar a mensagem dEle na nossa mente, nos nossos corações. Espero que Ele tenha falado com vocês assim como falou comigo. Amém?